Bom dia a todos novamente. Nós vamos dar início ao nosso encontro de socialização da temática 4. Então, sejam bem-vindos ao nosso encontro. Um dos dois quer falar alguma coisa? Como é que foi a semana de implementação? Ocorreu tudo de acordo, acho que dentro do esperado, né? Não teve nenhum imprevisto, então acho que dentro do que eu planejei, eu acho que a implementação foi dentro do esperado. Gente, então, nem vou pedir muita coisa, então, porque hoje é o dia que vocês vão apresentar e tem os dois, então vai dar tempo dos dois apresentar aí para nós, viu? Falar bastante. Então, vamos lá. Pessoal, então a nossa agenda, tá? 5 minutos de acolhimento. Nós vamos relembrar aí a nossa formação. Nós vamos fazer uma avaliação do tema, vamos fazer análise dos resultados e vamos para a nossa socialização, tá? Então, seguindo com o nosso encontro, os nossos objetivos do encontro é retomar o percurso formativo na temática 4 e avaliar o nosso desenvolvimento na temática. Analisar os resultados da implementação, refletindo sobre avanços e pontos de melhoria. E socializar com o grupo as práticas desenvolvidas para a reflexão e troca de saberes. Então, esses são os nossos objetivos do encontro de hoje. Bom, então assim, pessoal, vocês, no caso, que são o segundo ano, vocês já têm uma caminhada, né? A caminhada do primeiro ano, na verdade, vocês têm uma caminhada de 1 ano e meio, porque vocês tomaram posse do concurso lá no início do ano passado. E além de toda essa caminhada, vocês provavelmente, né, tanto os dois, eu sei que já implementaram, né, essa proposta pedagógica. Não só essa, mas várias propostas pedagógicas aí ao longo da formação. Então, gente, é só para a gente dar uma olhada de forma mais poética, tá? Sobre esse percurso que vocês fizeram, tá? Então, olha só. Primavera. O que se refere à primavera em relação à nossa prática pedagógica, em relação ao momento formativo de vocês aqui? É um momento de despertar para novas possibilidades, de aproximação positiva com meus estudantes, florescimento das ideias e abertura para mudanças positivas nesse processo. Vocês conseguem identificar se vocês podem atribuir à primavera alguma parte dos nossos encontros ou da construção do PDP? Se é alguma parte, se é o diagnóstico, se é o planejamento, se é a implementação? Qual parte vocês, na opinião de vocês e na vivência de vocês, vocês identificam a primavera como esse momento de despertar para novas possibilidades de aproximação positiva com os seus estudantes? Pode ser todas também se vocês acharem que é todas ou acharem que é nenhuma, não tem problema. Exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que isso acontece em todo o processo, né? Eu acho que sempre tem algo novo, que a gente tem uma nova ideia, expande as ideias. Então, eu acho que esse processo acontece de forma integral, né? Processual, né? Perfeito. Então, partindo da sua resposta, partindo do seu conhecimento prévio, Reinaldo, eu ia fazer essa pergunta passo a passo. Então, eu mudei já a minha estratégia. Então, eu vou seguir dentro dessa sua fala, tá? Então, período de maior atividade, esforço e engajamento com os meus estudantes. Então, eu sigo com essa sua visão de que isso ocorre em todo o processo, né? Em todo o processo de formação. Outono, tempo de avaliar o que já fiz para melhorar minha relação positiva com meus estudantes, escolher os frutos dessa relação e identificar o que preciso ajustar. Inverno,
fase de enfrentamento de obstáculos, dificuldades na boa relação com meus estudantes, que exige resiliência e estratégias para superar. Faz muito sentido o que você falou, porque quando a gente avalia, quando a gente prepara a aula, a gente sempre pensa nos nossos estudantes. A gente está fazendo, mesmo que de forma inconsciente, a gente está passando por todos esses processos aqui que a gente colocou, que apareceu no slide, tá? E eu sei porque eu consigo evidenciar até porque pelas colocações de vocês durante os encontros. Bom, pessoal, então, olha só, passamos pelo nosso acolhimento, tá? Bem tranquilinho, que eram as estações do ano. Então, agora nós vamos relembrar qual era o nosso objetivo, a nossa temática, tá? Então, olha só, ao longo dos nossos encontros, exploramos a gestão de sala de aula, com foco nas relações interpessoais entre professor e estudante e entre estudantes, entre os estudantes, estudante e estudante. E a gente trouxe alguns exemplos, né, de layouts que vocês poderiam implementar na sala de aula de vocês para poder para poder pôr em prática essa temática. Trouxemos exemplos de ambiente de sala de aula, formas de tratamento entre professor e estudantes e diferentes layouts de sala de aula que promovem essas relações positivas, tá? Então, foi isso que a gente conversou e que a gente aprendeu. Então, pessoal, nós vamos relembrar. Eu vou fazer uma retomada com vocês agora do nosso percurso formativo. Então, eu ia colocar o Geniali para vocês, mas como eu acesso, porque daí quem acessar tem que tem que apresentar, gente. Aí eu falei, eu vou, como eu estou apresentando, eu falei, eu vou, qualquer coisa, se vocês quiserem depois o link, eu coloco para vocês, tá? Mas, como eu estou apresentando, e aí então eu já faço direto aqui. Bom, então vamos lá. Este é o nosso Geniale para nós retomarmos o nosso percurso formativo. Eu poderia fazer uma retomada com vocês fazendo perguntas, por exemplo. Reinaldo, o que que você entendeu do encontro tal? Carlos, o que você entendeu do encontro tal? Perguntas orais. Poderia fazer um quiz, né? E aqui a gente tem, na verdade, um painel, um infográfico também são perguntas, mas vocês podem visualizar. Até, pessoal, serve, eu achei interessante, gente, porque quando nós somos seres visuais, né? Até serve, é algo que eu vou começar a aplicar na escola. De repente, antes de uma avaliação nas minhas aulas, pegar 4 questões, ou até os descritores, pegar assim, 3, no máximo 4 descritores ou perguntas-chave do conteúdo e trazer para eles dessa forma, e até, talvez, né, deixar no Classroom para eles poderem estudar, porque eu não sei os alunos de vocês, mas os meus, eles não estão querendo muito pegar o livro, não. Eles preferem mais os slides. Então, gente, olha só. Isso aqui é até uma atividade que a gente pode usar como retomada para os nossos estudantes, tá? Então, agora eu gostaria que, se vocês relembrarem, se vocês quiserem falar, fiquem à vontade. Quais foram os 3 pontos importantes que exploramos com respeito à gestão de sala de aula? Quem lembra? Vamos lá. Tem problema, é só uma retomada, tá? Ó, aí a gente clica aqui e olha só. Ambiente de sala de aula, relação interpessoal, professor-aluno, estudante, aluno, e o layout de sala de aula. E esse ambiente engloba o quê? Todo aquele momento que você preparou para a aplicação da sua aula. Vamos lá. Qual a diferença? Já ia explicar aqui. Qual a diferença entre ambiente de sala de aula e layout de sala de aula? Vamos lá. Eles parecem ser a mesma coisa, mas não são. O ambiente de sala de aula está relacionado à identificação simbólica do espaço, indicando sobre o que acontece nele, o que fazem nele, quem são as pessoas que estão usando este espaço. Já o layout
visa especificamente sobre o quanto de interação o professor deseja dos seus estudantes diante de uma determinada proposta pedagógica. Então, porque o ambiente, a gente tem o layout tradicional hoje, né? E temos os nossos ambientes. Vai ter dias que o ambiente da sala vai estar mais agitado, o ambiente da sala é mais tranquilo, porque a gente está aplicando atividade avaliativa, e os layouts, que era o ponto central dessa temática, que são as formas diferentes da gente organizar a aula para a gente poder fazer a aplicação no caso da atividade. A partir do que exploramos nos encontros, dê um exemplo de relação positiva entre professor e estudante. Um sorriso no rosto, dar boas-vindas na sala, saber o nome de cada aluno, conhecer um pouco da vida de cada um deles, estabelecer normas de comportamento, etc. Até eu achei legal que vocês falam, né? A Carla fala que quando vai planejar, ela se preocupa muito com a questão dos alunos dela, com a questão até da vida deles, dela se identifica, porque ela morou no bairro, então ela sempre leva em consideração isso. O Reinaldo também já falou em questões da turma, que ele leva o momento, a condição, né? O perfil de cada aluno. Isso, gente, isso como que eu posso dizer? Vocês estão criando conexões com os alunos de vocês, vocês não estão ali só para o conteúdo. Então, isso é muito importante. A gente sabe que isso valoriza, né? Valoriza muito essa relação e valoriza o aluno e faz com que essa relação ela fique uma relação horizontal, o não professor acima e o aluno embaixo, como seria ainda, né? Não, apesar que hoje a gente não tem mais essa relação que nós tínhamos antigamente, que era muito comum nas salas de aula, a gente não se coloca como o detentor de tudo, não, mas como alguém que eles têm que respeitar, eles devem respeito, sim, mas que nós estamos ali para conduzi-los na aprendizagem. E quando a gente faz esse olhar, pessoal, diferenciado, a gente consegue tocar o aluno, a gente consegue fazer uma proposta, como que eu posso dizer, mais assertiva. Não precisa ter várias tecnologias dentro de uma sala para você poder acolher o aluno. É uma forma de acolher e inserir esse aluno dentro do nosso ambiente de sala de aula. E para terminar, vamos lá. Dê um exemplo de layout de sala de aula que possibilite uma relação positiva entre professor e estudante. Podemos citar a aula de sociologia, em que o professor disponibilizou as carteiras em círculo, de modo que os estudantes ficassem ao redor de uma cadeira posicionada ao centro. Inclusive, esse exemplo foi representado muito bem na cena 3 do filme Escola da Vida. O método proporciona uma conversa muito interativa entre o professor e estudante. Gente, o link desse filme tem ali no Saiba Mais, tá? Se vocês quiserem assistir o filme, esse filme é muito bom. Então é isso. Alguém tem alguma dúvida, gente, nessa retomada ou quer fazer alguma complementação? Tranquilo? Posso passar? Então tá bom. Vou passar. Vou parar aqui de apresentar e vou apresentar, voltar para os nossos slides. Então, vamos lá. Então, seguindo aqui, gente, com a nossa proposta, tá? Nós estávamos aqui, né, na questão do Geniale, fazendo a retomada, então nós vamos seguir. Então, aqui, para sistematizar, tá? A relação interpessoal entre professor, estudante e estudante e estudante. Esse é o objetivo central da nossa temática agora, da temática 4, gestão de sala de aula. Nós tínhamos que implementar uma atividade onde a gente propiciasse uma atividade pedagógica, essa relação interpessoal, através do que o PDP solicitava. Então, a relação interpessoal entre professor, estudante, 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 ambiente de sala de aula que oportuniza uma relação positiva entre professor e estudante, estudante e professor,
Oferecer estratégias pedagógicas que promovam uma boa relação interpessoal entre professor, estudante, estudante, estudante. Esse foi o nosso percurso, que a gente conversou aí no diagnóstico, quando a gente viu aqueles layouts, depois a gente se aprofundou no planejamento, né, que vocês daí começaram a desenvolver o PDP de vocês, pensando na implementação. Bom, apesar, pessoal, olha só, é muito importante, tá? Apesar de que nós estamos encerrando esta temática da gestão da sala de aula, eu vou só relembrar algo que a gente já havia conversado nos encontros anteriores. Nós gostaríamos, e a formação, essa formação proposta para vocês, nós gostaríamos que, e isso me incluo, que essas práticas elas não acabassem aqui no encontro de socialização e que elas começassem, né? E eu tenho certeza que pelo perfil de vocês, dos dois, que eu tenho certeza que elas vão continuar, que elas comecem cada vez mais fazer parte do nosso dia a dia como professor, tá? Então, aqui, pessoal, só algumas dicas, tá? Para a gente relembrar. Planejem sempre, dimensionem suas salas de aula, conheçam seus estudantes, tá? É só para relembrar, porque eu sei pela prática que vocês têm em sala de aula, vocês têm esse perfil. Bom, e se questione sempre, tá, gente? Essa questão do questionamento. Eu sempre falo para minha tutora que eu sempre me espelho nas ações de vocês. O formador, pessoal, ele é uma responsabilidade muito grande, porque você está lidando com professores, com colegas seus, mas ao mesmo tempo, gente, você aprende muito, porque assim, várias atividades que vocês fazem, eu comecei a aplicar na minha sala de aula. Então, é uma troca assim bem rica. Bom, então agora, gente, eu vou pedir para vocês a colaboração, tá? Eu também já fiz isso, preciso também avaliar, né? A gente precisa avaliar e a gente também é avaliado. Eu vou dar alguns minutos para que vocês, por gentileza, acessem o formulário no chat e respondam o nosso avalie esse tema, essa nossa formação, tá? Coloquem sugestões lá que vocês acreditam ser pertinentes, que vocês queiram. Então, fiquem bem à vontade. Eu vou dar 5, deixa eu ver, acho que uns 10 minutinhos para vocês responderem, tá bom? E aí, para a gente seguir com o nosso encontro. O link está aqui, qualquer dúvida, eu estou aqui também. Karina, desculpa, não sei se talvez eu não entendi, mas você enviou o link? Sim, tá aqui em cima, ó. Tá ali nas mensagens. Espera aí que eu vou fixar. Agora chegou. Entrou? Ah, tá. Ele já estava acima já, tá? É que daí agora eu fixei.
Ali é temática 2, né? Isso. Não, é temática 4. A referência é 2, tá, Reinaldo? A temática é 4. Ali temática 4 está com uma avaliação externa no formulário. A temática 2 está como? Deixa eu olhar aqui. A temática 4, você falou, está com uma avaliação externa, não é? A temática 2, Isso, e a gestão de sala 2? de aula. Hã? E a 2 está como? Gestão de sala de aula. Tá. Então, é a 2. Gente, vocês são o segundo ano, tá? Vocês já estão no segundo ano da formação. Eu já respondi. Ah, não, Reinaldo, ó. A Ah, tá. temática é que você é segundo ano, tá? A Eu pensei temática que era o 4 primeiro realmente. ano. É que eu pensei que era o primeiro Ah, ano de chamamento, né? A ah, tá. gente É o está no primeiro segundo ano do chamamento, ProdaSaf. segundo ano, tá?
Terminaram, pessoal? Sim? Carla, conseguiu terminar? Eu dei uns minutinhos a mais, né? Porque você não tinha visto ali a mensagem acima, daí eu dei uns minutos a mais para não atrapalhar a tua avaliação. Bom, gente, então agora, obrigada aí por vocês fazerem essa avaliação, isso é importante, tá? Para a gente melhorar o nosso encontro. Então, agora, pessoal, vocês vão refletir sobre o processo formativo, né, da referência trabalhada, através do preenchimento do PDP. Mas eu pedi para vocês fazerem isso na aula. Lembra que eu pedi como tarefa para vocês pegarem aquela parte, aquele fazer um checklist na temática que vocês escolheram, né? E aí vocês irem colocando ali quais foram as suas impressões em relação ao trabalho de vocês. Isso é importante, tá, gente? A gente fazer essa reflexão sobre o nosso trabalho, sobre a parte do planejamento, depois sobre a questão da implementação, tá? E agora, gente, e inclusive, pessoal, ali tem insira fotos, né, prints da tela, o trecho do vídeo da implementação. O Reinaldo me perguntou antes, eu e a Carla, como a gente já estou com a Carla há mais tempo, a Carla, né, já tem essa prática de inserir as fotos dela, tudo. Então, isso é muito bom, gente, para poder registrar o desenvolvimento de vocês, porque até para vocês depois, quando forem fazer a avaliação formativa, né, vocês terem todos esses registros no PDP, porque a gente não consegue lembrar de tudo. Inclusive, li, participo das formações, usei o Geniali. Cheguei na hora de fazer, falei, ué, não tinha, a outra temática eu já tinha respondido. Então, acontece que nós estamos no momento que a gente tem várias coisas para fazer, então é muito importante, pessoal. Principalmente vocês, que vão passar por uma avaliação formativa, isso tudo vai guardando ali evidências, né, para vocês poderem fazer essa avaliação com bastante tranquilidade e com bastante qualidade, tá? Tem um recadinho sobre a avaliação, vou passar para vocês depois, tá bom? Bem tranquilo. E agora, gente, o que nós vamos fazer agora? Nosso encontro hoje está rápido, só eu estou falando. Agora é a vez de vocês falarem, vou passar o microfone para vocês. Agora eu gostaria que vocês compartilhassem a socialização, perdão, que vocês socializassem a implementação de vocês, compartilhassem, né? Como foi aí a, a prática, a implementação. Bom, é o seguinte, nós vamos indicar o componente curricular, o tema e demais informações sobre a implementação. Nós vamos compartilhar na Meet o nosso PDP, tá? Que isso é bom para ajudar vocês a apresentarem. Esses são os critérios da nossa apresentação. Nós não vamos obedecer tempo definido, porque nós somos em dois, tá? E lembrando, pessoal, que após aí a socialização, tanto da Carla quanto do Reinaldo, tanto a Carla e o Reinaldo poderão fazer sugestões, né, na implementação um do outro, para a gente poder enriquecer aí a nossa aprendizagem, tá? Então, quem quer ser o primeiro? Quem quer ser o primeiro a apresentar? Carla, e esse sorriso é um sim? Pode ser? Pode ser? Olha, Vamos lá. enquanto você compartilha seu PDP, eu só vou pegar uma Uhum. água, tá bom? Pronto, Carla, fique à vontade, tá? Agora esse momento é seu. Deus, deixa eu me localizar aqui. Tá, então eu fiz a implementação com a turma do nono ano e eu escolhi o tema 1.
que é desenvolver uma proposta pedagógica com um layout, né, da sala de aula, que estimula aí a interação entre estudantes e professor e entre estudante, estudante, professor e estudante também. É, deixa eu ver aqui os objetivos. Então, é, eu fiz na quarta-feira a implementação, a Karina até participou, né? Foi assíncrona com a turma do nono ano, e o tema foi a Primeira Guerra Mundial, porque nós já estávamos estudando a Primeira Guerra, e eu achei interessante, porque nós já fizemos um fichamento, né? Em aula anterior, até foi uma avaliação, e eles fizeram uma pesquisa, ficamos 2 dias aí em pesquisa, e um dos pontos que eu percebi que eles gostaram muito foi a questão das inovações, que foi algo, foi uma novidade para eles, saber que um simples absorvente para mulher foi criado ali naquele momento, o zíper para roupa, os calçados, né? Que eles usavam o telefone, mas era depois eles adaptou para o sem fio, que eles tinham tanques, aviões, mas eles foram aprimorando, né? Para eles poderem participar com mais, tipo, mais potência, né? Da guerra. E aí eu achei bem interessante aqui, de eu justificar o porquê, né, da escolha da turma, porque é uma turma que eu vi, por conta da temática, né, ali, do layout ali, é uma turma que a gente já havia discutido em reuniões aqui, que está começando a ter uma separação, e eles já estão formando os seus determinados grupos, e a sala está ficando dividida. Então, eu acho que agora é um ponto positivo de eu conseguir dar uma misturada neles ali, um engajar com o outro, né? E também a fragilidade da turma, né? Ali com alguns descritores do SAEB, porque daí contribui também, né? Já pensando na avaliação, que daqui a um tempo vai ter. E o meu maior objetivo seria isso mesmo, aprimorar a relação interpessoal, professor-aluno e aluno-aluno, que eles compreendam como a tecnologia mudou a natureza dos conflitos, desenvolver a percepção que a Primeira Guerra Mundial foi um ponto de virada ali, onde começou as armas industriais, novas táticas, né, transformando então esse movimento aí, né? E também, por conta da pesquisa que eles tiveram que fazer, de usar fontes confiáveis para coletar, então, essas informações e criar suas tecnologias, porque e aconteceu isso, tá? Aconteceu, ficou bem evidente ali na sala, esse último objetivo meu aqui, que uma aluna estava pesquisando, eles falou, professora, então a gente pode estar pesquisando, vendo ali como que foi os tanques ali, né? Como que foi se inovando, o submarino, os aviões. Falei, pode. E uma encontrou o relógio. E ela olhou o relógio e ela falou assim, mas não pode. E o absorvente também. Ela falou, mas será que o absorvente era assim mesmo? Parece que é o que a gente usa hoje, sabe? E daí eu consegui fazer ali a interferência com ela, né? E a gente foi conversando. Então, assim, esse último objetivo ali, né? Usar a fonte confiável para coletar as informações foi bem interessante também. Eu consegui perceber ali bem evidência durante a confecção ali. Então, ali foi um trabalho coletivo, né, que eles fizeram. Então, eu pedi para eles, eu iniciei já ali fazendo questionamento para eles, abordando, né, se eles lembravam, da Primeira Guerra. É algo que é recente, mas a gente faz essa retomada, né, e para eles pontuar quais eram as tecnologias e inovações que foram criadas, aí eles já foram lembrando, já foi pontuando, né. Então, eu pedi para eles se dividirem. A princípio, eu queria em dupla, porque eu queria a efetiva participação. Mas como faltou alguns, e daí tivemos que abrir ali para fazer trios, aí eu fui liberando. Falei, então, é trio, eu não quero grupos grandes, porque eu quero todos fazendo e todos vão ter que desenvolver alguma coisa. E daí eles sentaram em grupo, então eu vou lá para as fotos para ficar mais evidente. Então, aqui em trio, né? Aqui ficou um pouquinho a mais, só que tem um menino ali que ele é do outro grupo, mas estava ali olhando, ali na segunda foto. E foi bem interessante que eles começaram com a massinha ali, todos assim, ai, não sei o que fazer, eu não consigo, aquela resistência de nono ano, né?
Até brinquei com eles que falei, não pode comer a massinha, hein? Brincando com eles, né? E é um material assim que eles não utilizam mais, né? A gente pensa só na educação infantil, mas foi bem interessante e o que me chamou muita atenção, que eu cheguei vibrando até na sala dos professores, foi esse menino, o Eduardo, né? Ele não tem laudo, mas né, os traços é evidente aí. Ele não gosta de sentar em grupo, fazer trabalho em grupo. Na verdade, ele se recusa a fazer atividades, né? E quando eu mostrei a massinha, eu vi que ele já achou interessante. E, e eu falei para ele que teria que sentar em. Ele falou, daí ele pediu se eu poderia dar verde e preto para ele. Falei sim, mas eu preciso que você sente em grupo, porque essa atividade é no coletivo. Eu quero que vocês sentem. Aí ele só pegou a cadeira e sentou. Aí fui lá com um jeitinho, falei, vamos colocar a mesa, que você vai precisar para manusear a massinha. E incrível que ele foi o primeiro a construir. Primeiro. Porque, assim, ele desenha o tempo todo, com lápis, caneta, o tempo todo. O caderno dele é desenho, desenho, desenho. A carteira também é desenho. Então, assim, ele desenha o tempo todo. E aqui eu consegui tirar ele do foco do desenho, né? Ele continuou fazendo o que ele gosta, mas com outro instrumento, né? Que é a massinha. Então, olha o sorriso dele. Eu falei que eu nunca vi ele sorrindo assim. Então, assim, para mim, para mim foi espetacular ver ele participando, engajado. Aqui também, ó, que ele já tinha construído eu acho que é o avião, é um avião. Aí eles já começaram a se empolgar, já começaram, aí eu, como a massinha seca, eu falei, não vai dar para vocês ficar, porque a gente não conseguiu concluir aqui, né? Daí nós demos continuidade no dia seguinte. Aí eu também eu vou me empolgando e eu já quero algo a mais. Como o final vai ser eles expor para as outras turmas, agora, quarta-feira, eles vão fazer a exposição. Lá na sala, cada grupo vai montar suas mesinhas lá com as suas artes, e daí nós vamos chamar as outras turmas para vir, e eles vão explicar o que eles fizeram e quanto isso foi, se teve ponto positivo, ponto negativo, né, para nós, o que que a gente utiliza hoje, né? E daí eu já busquei papelão, já entreguei para eles. Falei, vocês querem tinta? Tem que fazer a base aí, né? Vamos deixar, já vai posicionando. Aí eles se empolgaram e foi bem, bem interessante. E assim, o que eu pude ver aqui, deixa eu voltar aqui. Esse menino aqui com a camiseta rosa, ele também tem bastante dificuldade. O que está do lado dele também. Até na aula, né, Karina, eu sentei, porque eu fui tentar incentivar eles ali, porque eles falavam que não sabia fazer nada, que não consegue. E ali com a massinha, realmente, eles não tinham muita habilidade, eles ficou com um pouco de dificuldade. Mas quando eu trouxe tinta, papelão, aí foi outra coisa, mudou todo o sistema. E eu cheguei neles e conversei. Falei, hoje eu quero que vocês produzam algo. Porque senão só o grupo de vocês vai ficar sem fazer nada. E vocês vão expor isso aqui para a escola. E quando chegar na mesa de vocês e vocês não ter nada, eu falei, vocês é muito inteligente, vocês têm competência. Eu falei, eu também não tenho muita habilidade com a massinha, mas vamos tentar. Ah, daí já saiu o tanque, ó, já pintaram, e já foi usando. Um foi ali mais com a massinha, que é esse que tá de azul, o Raí, e os outros dois ficou mais com a tinta, fazer os desenhos, fizeram as trincheiras com tinta, sabe? Na base ali de papelão. Então, assim, todos interagiram, todos fizeram. Aí eles já foram atrás de palito para fazer os detalhezinhos. Eu não consegui tirar foto, eu cheguei um pouquinho mais tarde, eu ia ali tirar foto para colocar aqui do que ficou pronto. Porque assim, ficou, aí eles pediram para uma outra professora deixar eles dar continuidade, porque eles ficaram muito empolgados. Ficou coisa assim surreal, surreal. Os soldados feridos nas trincheiras, os tanques dentro das trincheiras. Ficou assim maravilhoso. Submarino eles fizeram do jeito deles, mas ficou fantástico, fantástico. Ficou maravilhoso. E foi isso aí minha implementação. Aqui ele fez o tanque, ó, pequenininho, né? O tanque ali, o avião. E eles ali todos. Aí depois o Israel, que é esse que fez o tanque, ó, tá lá no cantinho lá, ó, todo concentrado. E é um aluno que tem dislexia. Tem dislexia. Nós temos uns pontos de fragilidade aqui nessa turma, mas conseguiu, todos fez algo. Nem que fosse asa do avião só, mas todo mundo fez alguma coisa. E foi isso. Muito bem, parabéns, Carla. Quando eu bati o olho ali, eu vi o tanque de guerra.
E ele, o aluno, esse aluno que você falou que ele só desenha, você vê, ele, quando ele falou para você que queria verde e preto, ele pegou justamente as cores de guerra, né? Sim. Verde e preto. Ele já pediu. Parabéns. Reinaldo, você quer, Carla, você quer falar mais alguma coisa? Assim, você percebeu a interação entre eles na Sim, você sua viu que até proposta? tem um grupo ali, eu falei que tem um menino a mais ali, porque ele já saiu do grupo dele e foi lá no outro, né? Ele foi lá no outro já dar uma bisbilhotada, conversar, ver o que estava acontecendo, né? E teve sim essa interação entre eles. E eu também, porque daí eu consegui passar com todos, fiquei ali junto com todos, né? Até fiz um avião lá do meu jeito lá para incentivar também, né? E ele sempre, Uhum, professora, vem aqui, olha aqui. Então, assim, teve essa interação, sim, entre eles e entre aluno e professor também. uhum. Isso, muito bem. Muito bem. Reinaldo, você quer fazer algum comentário, alguma colocação de implementação da nossa colega? Primeiro, dar os parabéns, né? A gente vê que o projeto, né, a implementação ficou muito boa. E essa questão das tecnologias da Segunda Guerra Mundial, muito maiores do que da Primeira, né? Eu sempre trago para o debate sobre esse tema a questão da invenção do avião, né? O avião que foi inventado com uma proposta, né, de encurtar distâncias, né, de levar o ser humano de um lado para o outro no planeta, acabou naquele contexto ali sendo utilizado, né, para autodestruição e por um pouco quase que a humanidade não se autodestrói nesse contexto, né? Então eu trago esse contexto para o debate, né? Então os alunos eles fazem essa reflexão, eles gostam desse tema, né? Então tecnologia, o submarino que surge nesse momento, né? Pelo o Império, o Exército Nazista, né? Então que foi amplamente utilizado. Então é bem o que a Carla abordou aí. Parabéns, ficou muito bom. Reinaldo, você quer apresentar agora, né? Tá tudo prontinho aí. Vou passar a Sim, sim, palavra para você, tá bom? tá bom. Deixa eu abrir aqui. Tá, então essa minha proposta de implementação foi para o 9º ano, que é uma turma que eu já venho trabalhando já desde o começo do ano. Essa é uma turma, ela tem o seu perfil de engajamento, mas ela também tem um problema de comportamento. São alunos que, se você não colocar eles com uma proposta específica, se deixarem eles meio largados, eles acabam não produzindo. E o nosso núcleo de Cianorte, os dados do SAEB, apontam o nosso núcleo como em último lugar no contexto estadual, né? Inclusive o Colégio Cívico-Militar Dom Bosco, ele também está entre esses colégios com uma defasagem muito grande. Então eu pensei uma proposta para trabalhar o SAEB, né? O SAEB que se aproxima. Então essa prova Brasil, essa prova nacional, né? Então trabalhar o descritor sobre fato, distinguir fato de opinião. Eu já trabalhei em outra situação, só que eu ainda percebi que ainda precisava de um aprofundamento. No estudo e planejamento que a gente teve no colégio, então a equipe pedagógica, a direção, eles pediram para continuar trabalhando esses temas, né? Esse descritor. E então eu fiz uma atividade. Eu estou também no contexto da Segunda Guerra Mundial, já terminando de trabalhar a Segunda Guerra e já iniciando o conteúdo terceiro, que é o contexto, o surgimento da ONU, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, eu contextualizei com esse descritor, com esse conteúdo de história, para trabalhar essa questão, essa defasagem, né, para a aplicação do SAEB.
Então, o que eu fiz? Como a prova Paraná é uma prova, uma avaliação em que os estudantes eles fazem o layout em fila, então eu pensei assim, se eu fizer uma atividade em dupla, em grupo, vai fugir um pouco do momento que eles vão estar ali respondendo essa prova. Aí o que eu fiz então? Eu fiz um mapeamento novo, um mapeamento meu, de acordo com o perfil de cada estudante, porque muitas vezes durante as aulas eu percebia que eles, com o mapeamento que eles já tinham anteriormente, eles acabavam não se dispersando um pouco e não produziam de acordo. Então, eu fui analisando o perfil de cada um, fiz um mapeamento novo, né? Trabalhei esse conteúdo sobre Declaração Universal de Direitos Humanos nas aulas anteriores e fiz essa implementação nessa gravação nesse dia, né? Com esse mapeamento novo. E eu penso que eles estavam muito mais atentos, né? Estavam muito mais concentrados. Então, eu acredito que, nesse sentido, o propósito foi interessante, não só em relação à organização, à disciplina, mas também o resultado que os estudantes tiveram em relação ao conteúdo e também a trabalhar esse descritor, né, que eles têm dificuldade. Então, eu apresentei uma atividade para eles interpretarem, né, a diferença dentro de um texto desse conteúdo, né, de fato e opinião, ao conteúdo sobre Declaração Universal de Direitos Humanos, esse contexto, né, fizeram a leitura, a interpretação de um texto e também de imagens. E eu penso que o resultado foi positivo, né, teve um engajamento, teve uma organização, uma disciplina, eu acho que a proposta foi bem cumprida, né, então é uma turma com alunos com laudo, tem um professor Paê que cuida de um estudante somente, mas tem vários outros ali com uma problemática, né, que estão com laudos sendo validados ainda, né, estão sendo laudados ainda, né. Então, por conta desse baixo índice do nosso núcleo, do nosso colégio também, né, que está bem inserido entre esse colégio com maior dificuldade, como é o 9º ano, né, que é a turma de implementação do SAEB, foi feita essa proposta, né, então uma mudança de mapeamento, eles ficaram no lugar onde eles não é o local deles, né, o lugar deles de origem. E, Karina, eu penso que foi bem trabalhado, eu corrigi as avaliações, eles fizeram de acordo, teve um bom resultado. Eu pedi para eles colocarem como se fosse verdadeiro e falso, né, o F de fato e o O de opinião, para eles conceituarem se aquela frase, se aquele elemento visual, né, que estava sendo descrito ali, se era de um fato ou de uma opinião. Então, eu dei exemplos para eles ali, expliquei, né, você viu que na gravação eu introduzi ali o conteúdo com eles, né, então eu penso que foi bem de acordo, e eu acho que se a gente tivesse mais tempo, se tivesse um replanejamento como tinha das outras vezes, dava para fazer ali depois eles apresentando, né, fazendo algo um pouco mais em dupla, em grupos, né, algo mais dinâmico, mas por conta dessa urgência ali do SAEB, eu não sei se a próxima implementação, se vai ser antes ainda do SAEB, né, a gente poderia, de repente, fazer algo com layout diferente também, né, ainda antes do SAEB. Mas é isso. Muito bem, parabéns, Reinaldo. E você colocou alguma foto, ou pelo menos a atividade, para a gente poder visualizar que você. Eu tenho que fazer aqui ainda, eu não terminei ainda, né, de colocar aqui, mas eu tenho que fazer sim. Tá, joia. Você viu a orientação que eu te dei? Não sei se você chegou a ouvir. Atividade, como que a gente pode fazer para inserir o link? A gente salva no Google Drive, a gente faz o upload para o Google Drive, tá? Da sua atividade, aí você copia o link que ele gera no Google Drive e você pode colocar aqui, tá? Ou print da sua atividade. Deixa eu te Sim. fazer uma pergunta, Reinaldo. Durante a sua implementação, você conseguiu identificar a interação dos estudantes com eles mesmos, entre estudante e estudante? Sim, sim. Nas aulas anteriores, ali, inclusive, né, também com o trabalho do conteúdo, houve sim uma interação, houve uma participação, né?
Então, assim, eu penso que a avaliação, a atividade, ela foi bem aproveitada, foi satisfatório. Muito bem. Carla, você gostaria de falar alguma coisa, de compartilhar com o professor? Sim, achei bem interessante, né? Como eu também coloquei ali, trabalho a potencialidade ali que os alunos estão em fragilidade do SAEB, né? Turma do nono ano também. Achei interessante porque aqui casa bem aqui com a minha escola, porque no último SAEB também a nossa escola não teve índice, né? E para esse ano a gente está aí trabalhando duro para ver se consegue, né? Ter um bom resultado. Mas eu achei interessante essa questão de trabalhar, porque no último estudo e planejamento nós conversamos bastante, o diretor pontuou que agora ele vai. A gente já estava fazendo, mas tem professor que não conseguiu se engajar, mas vai para a gente todas as disciplinas, não deixar só para português e matemática, né? Mas todas as disciplinas, igual o Reinaldo trouxe ali, né? A questão do artigo ali de opinião. Foi isso, né, Algo? E A escola tem um baixo índice desse descritor, né? Então foi. isso, Não só eu trabalhei em história, outra, língua portuguesa isso. também acontece muito. Então, daí, Reinaldo, assim, para não ter que ficar só nas costas ali do professor, né, de português. Então, para a gente conseguir abordar, e nós temos o privilégio dentro da disciplina de história conseguir, né? A gente sabe que, dependendo de uma outra disciplina, fica um pouco mais complexo, dependendo o descritor também, que está embaixo. Mas o que a gente vê que, eu acredito, observando, conversando, a gente discutindo aí, não é só a minha escola, não é só a escola do Reinaldo. A gente vê que é o Paraná, não vou falar o Brasil, vou trazer para dentro da nossa realidade, o Paraná está em defasagem do descritor, principalmente na língua portuguesa, que é a questão de interpretação, que foi o que o Reinaldo trouxe e abordou para trabalhar, e a matemática, que são as operações básicas, né? Eles também estão com dificuldade, a gente vê que é regional, não vou falar nacional, porque eu não sei a realidade de outros estados, né? Mas aqui do nosso estado é uma defasagem que está geral. Eu não sei se isso pode ser uma ocorrência da pandemia que gerou, mas eles não fazem, ou os alunos não leem mais os livros, não se interessam pela leitura, e está trazendo essa defasagem, a gente vê em todas as disciplinas. Eu estou trabalhando bastante com imagens, né, a leitura de imagem, porque eles não conseguem, não faz. Comparar dois textos, né, dois textos diferentes, de gêneros diferentes, também eles têm Já essa não. dificuldade de saber a tese de um texto, né, então é uma defasagem que Exato, até quando a gente vai ficar colocando a culpa na pandemia, né, então já está exato. 4 anos aí da pandemia, a gente está ainda, né, não pode ficar É. mais colocando essa culpa, né. Pois é, e daí a gente saber que tem que trabalhar porque vai ser cobrado e é Então, algo que é essencial, né? Então, assim, eu acredito que para dar um suporte aí, dar uma alavancada, trabalhar um pouco essa defasagem aí, sanar, né? A gente não pegar uma sim, turma aí, 32 alunos, talvez você não vai conseguir, os 32 vai conseguir entender, compreender, mas a gente tem que ir fazendo o trabalho, né? E eu acredito que é bem interessante, sim, tem que trabalhar dessa forma mesmo. Parabéns, Reinaldo. Gostei da ideia também. Gostei, porque logo eu vou estar trabalhando aí esse tema, esse conteúdo, e eu consigo estar abordando na minha aula dessa forma também com a turma, se for antes da SAEB, né? Bem interessante, parabéns, ficou legal. obrigado. então, eu gostaria, Reinaldo, até que se você pudesse compartilhar com a gente, que eu achei bem interessante mesmo essa questão de fato, opinião, porque eu também tenho o nono ano, pessoal. Então, eu falei, nossa, que bacana, né? Eu nunca trabalhei no sentido de levar uma atividade que nem você fez. E por isso que eu falei para você. Então, Reinaldo, se você puder aí a gente tem que ficar, a gente ainda tem uns minutos, puder compartilhar com a gente, tá? Essa sua atividade, eu acho assim bem legal. E Carla, é bem interessante o que você falou. Eu, eu havia comentado com você que eu faço uma disciplina de aluno especial no mestrado, né? E a conversa foi essa. E assim, Reinaldo, sabe o que que eu penso? Eu penso assim, antes da pandemia, nossos alunos já não liam, né? A gente nunca teve assim uma interpretação legal. E a pandemia escancarou muito isso. E por que que a gente sempre usa a pandemia? Porque agora eles foram para o digital.
Então, aquele livro que é importante, eles nem não liam antes da pandemia, a gente tinha que melhorar a leitura, a leitura na nossa sociedade como um todo tem que melhorar, e agora, gente, eles basicamente abandonaram, eu não sei os alunos de vocês, mas os meus, eles não querem ler livro, não, eles querem que eu coloque o slide, que já é um resumo do livro, para eles estudarem para as avaliações. E o mais terrível, pessoal, que eu percebi, que eu achei ótima essa tua ideia, o Reinaldo, porque é o seguinte: veio um aluno me dizer que tinha visto no TikTok que a princesa Isabel tinha libertado, e assim, Sorá, ai, nada a ver essa princesa Isabel aí, ela libertou os escravos porque ela estava grávida de um escravo, e eu falei, mas onde você viu isso? Eu vi no canal do TikTok, a menina lá faz. Gente do céu, eu falei, mas não é assim. Não, você tem que verificar a fonte, você tem que ver. E outra, gente, as coisas na internet é para viralizar, não é para informar. Tem canais que é para informar, mas a maioria das pessoas elas ganham dinheiro com visualização, com likes. Então, vocês têm Não tem que compromisso dominar com a a verdade, internet. né? Olha, gente, fiquei horrorizada. E a aluna, assim, sabe, querendo. Como se eu não tivesse me atualizado. Eu não tenho TikTok, pessoal. Não sei se vocês têm. Eu não tenho. Então, mas Não assim, tenho. é, a questão também já de fazer o aluno chegar no ensino médio com essa base, para depois lá trabalhar a questão das fake news, né, que está tão recente aí, né, na mídia. Então, o que é a fake news? É a opinião do que a pessoa, né, tem, né? Ela quer que seja daquela forma, ela inventa, então é opinião. Fake news é a opinião que ela quer ter, né, sobre aquele assunto. Não tem compromisso com a verdade, com o fato, né, com os dados científicos, né, históricos, empíricos, né? Então, o aluno tem que chegar no ensino médio com essa diferenciação entre fato e opinião, para depois ele compreender lá na frente essa questão das fake news aí, né? E sobre Tudo leitura, bem. nessa dificuldade de ler, hoje com esses aplicativos aí que resumem livros, acho que a pessoa coloca lá a capa do livro, o aplicativo já faz um resumão lá, eu não sei se faz certo ou não, não tem esse aplicativo, mas é tudo hoje para não pensar, para não ler, para não perder tempo, né? Então é esse que é o problema nosso. Tudo urgente, o vídeo curto que faz sucesso, né? Os Reels, os Stories, tudo que é curto, né? Tudo que é shorts no YouTube, então o aluno não consegue assistir uma. Se você posta no Classroom o resumo da aula de 5 minutos, que tem no Aula Paraná, ele não assiste, ele não consegue nem 5 minutos. Na sala de aula a gente vê isso no ensino médio, principalmente, né? Concordo. Desculpa, pode continuar. Só é que Mas é você. isso Como mesmo, eu é tenho só. aula também no ensino médio no fundamental, tudo que vocês falam parece que vem um filme na minha cabeça. É isso O mesmo. terceirão, terceiro ano, o terceirão tá bem mais complicado. Se no nono fundamental já tá difícil, imagina no ensino médio, né? Eu tenho uma sobrinha de 16 anos e ela estudou, estava até o ano passado, nono ano, concluiu no Cívico Militar. E sábado eu conversando com ela, ó, vou começar a fazer uma. Agora ela tá no IFPR, aqui em Assis, né? E daí ela tá indo na academia, daí eu falei, eu não te vi mais na academia. Ela falou assim, ai, tia, eu não tô dando conta. Ela falou, é muito puxado. Eu achava que o cívico militar era puxado. Eu não tenho tempo, ela falou, porque daí ela estuda de manhã, mas tem 2 dias na semana que ela tem que ir à tarde. E ela falou, tia, é muito puxado, eu não sabia que era daquele jeito. Agora eu vi o que é estudar. Olha a percepção, agora eu vi o que é estudar. Se ela achava que ela já estudava, ela falou, agora eu vi que tem que ler, tem que estudar. Então, assim, só que para nós, igual eu vejo assim, depende, igual a escola que o Reinaldo tá, a escola que eu tô, se você vai puxar muito isso, vamos entregar que vai ter que fazer a leitura. Nós nos deparamos com o desânimo e com o não entendimento e os outros transtornos e as dificuldades que tem dentro de uma sala. Igual eu vou trabalhar com um aluno ali com dislexia. Se eu der um texto para ele ler, ele não vai ler. Ele não vai ler. Aí eu tenho outro ali que fica autista que só fica desenhando o tempo todo. Ele vai ler, ele não vai ler. Né? Então, aí é onde que a gente tem que ficar se desdobrando e buscando recursos para conseguir atingir todos os alunos.
E eles, uma que é a falta de desinteresse, não é mais cultural fazer a leitura de um livro. Eu acho que uma coisa que acabou, que é o jornal impresso, que não deveria ter acabado, né? Começa por aí. As notícias hoje, eu falo para eles, pessoal, por favor, eu sou a professora que eu assisto jornalzinho todo dia à noite, para eu estar entendendo o que está acontecendo. Vocês sabiam? Eu falando com a professora semana passada aqui, falei, gente, a guerra não acabou, nós estamos prestes aí, e os rumores não é mentira da Terceira Guerra Mundial. Ela olhou para mim e falou assim: como assim? O que que você está falando? Eu perguntei, você não assiste jornal? Você sabe o caos que tá esse mundo, gente? Sabe assim, então, se não tem esse entendimento, como que vai levar o outro a ter também, a incentivar o outro a Com buscar? certeza. Semana passada, no a turma do oitavo ano, eu não dei aula. Teve uma aula minha na quinta-feira que eu só falei de experiências e o quanto eles têm que parar de ficar se influenciando, igual vocês deram falando aí, eu já comecei a lembrar de influencer vai falar de guerra, eles vão lá no influencer, o influencer falou tal coisa, aí é aquilo ali como absurdo. Eles não vão lá na história, eles não vão pegar um livro, não vão pegar uma manchete do jornal lá da Primeira Guerra para ver o que que foi. O absoluto é o O influencer, né? O que ele influencer, a falou palavra ali. dele tem mais credibilidade que a nossa hoje, né? Exatamente. Então, assim, eu acho fundamental, né? E é o que eu estou fazendo, igual nessa escola já estava ano passado, né? Se eu conseguir ficar o ano que vem, você consegue dar continuidade no trabalho, igual o sexto ano, né? O que é uma fonte histórica, né? Até mesmo uma fonte histórica verdadeira. Por que que isso é importante, né? Eu ter o livro, a história, porque eu sempre busco, primeiramente, trabalhar a importância da história. Eu começo ali. Porque se ele entender por que que a história é importante, ele vai ter mais interesse pela minha disciplina, né? Mas Mas não é fácil, não é fácil. só colocar uma questão, Carla e Karina. A, a importância da leitura. Nada substitui a importância da leitura. Por quê? Quando a gente lê uma matéria no jornal, na revista, né, um texto lido, né, seja na tela, até mesmo na tela, a gente lê com a velocidade que o nosso cérebro tem para interpretar aquela mensagem. A gente pode retomar, voltar à leitura, né? Até um jornal, né, televisivo, a notícia ela é dada e na sequência já vem uma outra notícia em cima, então a gente não consegue refletir sobre aquilo, né? Então, e hoje, com essa mídia, a tela, rolar a tela, então é vídeo curto, um atrás do outro. Então, em uma hora, o estudante ali, se ele tentou ver alguma coisa produtiva de estudo, é muita informação junta que o cérebro não consegue separar, né? Fazer associação, separação, né? Comparar, não tem como. É muita informação para a capacidade cerebral que a gente tem. Então, a leitura que a gente faz ali de um material impresso, escrito, é outra coisa. A gente está se perdendo quanto a isso. Concordo com tudo que vocês falaram. Nós estamos nos perdendo. Eu acho que o Brasil, o Paraná, principalmente, nós vamos ter que rever algumas questões de plataforma, principalmente em relação à língua portuguesa, né? Porque o Enem lá não vai ser, a redação é escrita, como o Reinaldo falou, né? Você pega, lê ali uma frase. A gente faz isso na prova. A gente lê uma frase, não entendeu. Volta lá, grifa aquela palavra que não entendeu e rabisca. Então, a gente precisa realmente trabalhar essa questão da leitura. E aí é o que vocês falaram, gente. Leitura é tudo, inclusive para nós. Carla, eu vou compartilhar uma experiência, gente, assim, que eu não estou reclamando, mas nossa, você usar de vez em quando, tudo bem, não tem problema. Mas eu vejo também muitos professores hoje, teve até uma colega minha que quando eu fazia o PDE, eu terminei o PDE agora, que ela, vamos trocar ideia, vamos buscar no chat GPT. Eu falei, nossa, mas a gente mal começou a fazer a formação. Vamos primeiro fazer. Se realmente não tiver uma ideia, a gente melhorar, buscar alguma coisa, a gente utiliza a ferramenta. Não dá para ficar utilizando sempre. Então, Reinaldo, você fala uma coisa também bem interessante, vocês dois, na verdade, inclusive o que vocês falaram dá até assim para criar vários projetos de pesquisa do mestrado e também ações com os alunos em sala de aula, que a gente está nessa correria tão grande e as redes sociais ela é essa loucura e a gente acaba entrando às vezes também.
como professor. Ah, eu também vou pegar o chat GPT, mas a gente precisa dominar, não deixar isso nos dominar. Porque se a gente também não tem o hábito da leitura, como é que a gente vai desenvolver isso nos nossos estudantes, né? Então, assim, acho muito interessante essas atividades que a gente que é proposto aqui no estágio probatório. E, Carla, já foi comprovado neurologicamente que quando você manipula, quando você faz o aprendizado, ele se torna mais significativo. Então, assim, vocês apresentaram duas temáticas muito importantes, espinha dorsal da nossa aprendizagem. Por quê? O Reinaldo falou também, os dois falaram, na verdade. A gente vem com alunos com defasagem. Aí eu concordo com a Carla quando ela fala da pandemia, mas também concordo com o Reinaldo, que às vezes a gente fica assim, puxa, é a pandemia, né? Mas a gente tem que também pensar em superar essa pandemia. Por quê? Porque não é possível, gente, né? Só que aí eu entendo também o que a Carla falou, porque essa dificuldade já vinha muito antes da pandemia, né? Já é uma coisa que a gente nunca conseguiu. E assim, a gente tem alunos com muitas defasagens. E agora com a inclusão, a gente tem alunos que precisam de uma orientação, precisam de uma atividade diferenciada, essa interação entre eles ali, né? Quem sabe, Carla, esse seu aluno, você conseguiu trazê-lo para atividade em grupo com massinha? E quem sabe, como você chegou nele com algo que ele conseguiu tocá-lo, quem sabe você vai mudando ele também para que ele depois possa vir fazer em grupo uma atividade de escrita, entende? Eu colabore com o desenho dele, porque assim, ali você já conseguiu algo que, né, não tinha, não era dele, né? Pode falar. Então, falando em mestrado, pesquisas, né, abriu aqui uma cidade vizinha, aqui, a nossa, abriu as inscrições para o mestrado para o ano que vem, né? Daí tem uma amiga minha de faculdade que faz e está me incentivando. Aí eu conversando com ela, eu falei, mas eu não sei, porque assim, ó, até eu vou pedir para vocês, se vocês puderem agitar, pode mandar lá no grupo sugestões. Eu gosto muito de estudar. Eu também não tenho muito hábito de leitura, até por conta da correria, tá difícil a gente conseguir sentar, se concentrar, fazer uma leitura. E eu não consigo fazer leitura, assim, ó, aqui o pessoal está conversando, aqui já está me incomodando. Eu perco muito rápido meu foco de concentração. E eu conversando com ela, falei assim, olha, porque eu trabalho no estado 20 horas, e 20 horas eu tenho um concurso do município, e eu trabalho num centro autista que tem aqui na minha cidade. Mas está muito difícil trabalhar com autista. Eu estou bem cansada, porque, assim, você precisa de mais suporte. Só o que eu faço não tá dando certo. E até sexta-feira nós tivemos um conselho, eu falei, eu tô bem frustrada, desanimada. Falei, e eu tô precisando virar a minha chave, eu tô precisando seguir outro caminho. Né? Eu falei que eu amo trabalhar com o Estado e não tô gostando muito do município, não tá sendo uma experiência muito boa. E eu falei, eu vou mudar meu foco, falei, vou tentar encarar esse mestrado, né? Então eu preciso montar meu projeto e eu só tenho 15 dias, porque a inscrição é até dia 15. Então tem que correr contra o tempo, mas ainda não tinha o tema definido. Não sei se eu vou, porque a linha deles ali é mais na ciência e matemática. E a minha colega tá incentivando tal. Falei, não, eu vou pensar em algo. E eu conversando com ela sábado à noite, até meia-noite, 1 hora da manhã, a gente conversando, e clareou a minha mente. Trabalhar as metodologias ativas, que ela falou que até ela fez uma pós, ela falou, Carla, você tá dentro. Eu falei, amiga, agora cheguei no ponto, falei, porque eu gosto, é o que eu estou fazendo, o estágio probatório está fazendo a gente fazer isso, né? Trabalhar essas metodologias ativas, colocar o aluno para ser o protagonista, é o que a gente está falando aqui, é colocar ele fazer, igual que eu coloquei o Eduardo fazer. E eu cheguei aqui quinta-feira sorrindo, falei, gente, eu consegui. Aí a professora, ela tá aqui, ela falou assim: você viu o que você está falando? Que no dia do estudo do planejamento eu falei que eu tinha desistido do Eduardo. Depois eu fiquei pensando, né, Nayara, obrigada. Ela falou assim: você viu? Você viu o que você falou lá? E eu não tinha caído minha ficha, não. Ela que. Eu falei assim: eu desisti. Não é porque eu trabalho com autista que eu vou dar conta de trabalhar com todos os autistas. Eu falei, mas eu desisti porque que eu tô no coletivo. E eu não consigo trazer ele para mim. E ela falou: você tá vendo o que você falou lá atrás e o que você fez agora? Caiu por terra, né? Você conseguiu. E ele não fez só no dia da implementação. Na outra aula que a gente deu sequência, ele continuou sentar no grupo e fazendo.
e com um sorriso no rosto, né? Até o diretor falou assim, prof, o que que você inventou? Agora eu vou ter, em vez de dar papel e lápis, eu vou ter que dar massinha. Eu falei, não importa, é a forma dele conseguir da gente tirar dele o conteúdo, o entendimento, vai ser dessa forma, né? Se ele gosta, igual tem aluno autista lá no centro, que não gosta de caderno e lápis, a gente trabalha com outros materiais, com outros recursos, mas que eu consiga tirar dele, né, o aprendizado e desenvolver nele. O que que a gente está desenvolvendo aqui, gente? Os alunos hoje, nós, não socializa? Eles querem jogo, eles querem celular, né? Aí cada um tá com seu celular, aí diz que estão conversando, né? Eles não brincam mais. Foi o que eu falei com meus alunos semana passada, ali, a turma do oitavo ano. Eu falei, vocês não brincam mais. Vocês querem só celular, tá com a cabecinha nesse mundinho aí, ó, que te deixa paranoico, te deixa louco, que vai te incentivar a consumir, é o que querem hoje. Vocês vão ficando alucinados. Eu falei, isso é prejudicial para vocês lá no futuro. Hoje vocês não têm essa percepção. Mas vocês falando agora, e eu me encorajo mais ainda em fazer o mestrado, o meu foco, eu pretendo seguir uma outra linha aí, e gostei muito Mas aí, assim, eu tô com poucos. Eu falei até pra minha amiga, ela fez uma pós em metodologia ativa, mandei pra ela aqui agora há pouco. Falei, me manda material aí, que eu preciso montar meu projeto, que eu gostei da linha de pesquisa. É o meu perfil. Eu gosto de estar junto com o aluno, fazendo junto ali, sabe? Incentivar é minha linha mesmo, eu falei para ela, gostei da ideia. E se vocês tiverem material para contribuir comigo, eu vou agradecer também. Pode deixar, Carla. Eu tenho um material aqui que uma colega minha me mandou, eu vou te mandar. E eu fico muito feliz que o programa do estágio probatório te deu uma luz em relação ao seu mestrado, porque é isso mesmo, tá? O objetivo do programa é esse, pessoal, é nós mudarmos a nossa prática em sala de aula. E a gente fica feliz mesmo, porque assim, é um programa que realmente a gente quer que dê certo. Aliás, ele já dá certo, a gente quer que ele gere impacto. Para vocês terem uma ideia, eu vou começar a usar o PDP. Eu vou preparar a aula para minha aula essa semana. Quero pegar agora a o primeiro mês aqui que eu tenho que organizar, porque virar o Se Liga depois, né, gente? A gente tem, como o Reinaldo falou, tem o SAEB, tem Prova Paraná, tem o SAEB e tem o Se Liga. Então, eu vou usar o PDP. Até falei para minha tutora, né, se eu posso uma hora compartilhar, então também eu vou usar, porque muitas das coisas que vocês falam, eu já procuro fazer em sala e faço. Aquela atividade, até cheguei um dia para os alunos, eu vou fazer uma prova que uma hora vocês vão responder sozinho, depois vocês vão responder juntos, que foi a ideia da Carla, a sua implementação. E o PDP também eu vou começar a preencher agora para eu poder, assim, passar por todas as etapas que vocês passam nessa formação. Mas, Carla, eu tenho aqui alguma coisa, eu vou te passar, tá? E você gosta muito de pôr seus alunos na mão na massa, então eu vou, também posso te passar um texto que eu estou estudando no meu mestrado, eu também estou pensando em um projeto de pesquisa aqui, eu não sei qual é a universidade, aqui tem a Unila e a Unioeste, eu quero tentar nos dois. Eu não sei qual é a universidade sua aí, é estadual, né? É o FPR. Ah, ótimo. FPR. Campus da UFPR aí, legal. Isso. Essa aqui é É isso. Palotina daí, o setor Palotina, né? Ah, fechou. Fica Aham, sim. uns quilômetros daqui da minha cidade daí. Então tá bom, meus queridos. Mais alguma coisa? Vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Não, eu Tudo só queria, certinho? até eu coloquei, esse tema foi gostoso, né? Porque eu gosto. É algo que eu gosto, então para mim assim foi bem tranquilo, né? Só fiquei naquele impasse que a princípio eu queria argila, mas ainda bem que Deus muda os percursos, coloca o obstáculo para você mudar. Uhum, Lembra? A gente conversou, eu falei, não, eu vou dar massinha mesmo. sim. E foi muito bom a massinha porque daí ela fica colorida, né? E daí igual ali ó, usou o verde, né? Referência ali o verde, o preto, né? Até faltou o verde e preto, né? Ah, mas depois eles já foram se empolgando lá, já fizeram até sangue lá nas trincheiras, Uhum. soldado. Criatividade, né? Eu brinco com eles, eu falo, ó, o soldado abatido, né? Quando eles estão com preguiça, eu falo, nossa, esse soldado hoje tá abatido. Aí eles já vão. Mas eu gostei bastante dessa temática aqui, foi bem legal. É algo que eu gosto mesmo, então não tive dificuldade. Olha, antes de você entrar, a gente deu uma olhadinha ali, eu dei uma olhada no cronograma. Agora as temáticas são bem voltadas para a sala de aula.
para a nossa prática. Na verdade, todas são, né? Mas vai ser, assim, serão bem tranquilas. Eu acho que vocês vão se dar muito bem, né? Nessas próximas temáticas que virão, tá bom? Então, pessoal, eu vou encerrar, porque já chegamos aqui no nosso tempo. Um abraço, boa semana para vocês. Eu vou falar com vocês, né? E teremos o nosso feedback. E aí a gente se vê, então, no nosso feedback, tá bom? Abraço e boa semana para todos. Obrigada, até. Karina, o Tchau, meu está abraço. Até. confirmado para hoje 5h15, né? Isso, 5h15. Tá, Tá bom, tranquilo. Carla? Beleza. Então, até Até mais, depois. gente. Boa Tchau, semana. Até tchau. mais. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.